a gente pensa? Se a gente é uma boa pessoa, a gente sempre leva em consideração comportamentos e qualidades como, por exemplo, ser compassivo, bondoso, ajudar as pessoas, ser humilde. E geralmente esses comportamentos têm a ver com ajudar as pessoas, ser agradável com as pessoas, ser bondosa com as pessoas. Mas hoje eu te trago uma outra pergunta. E você? E se o preço que você estiver pagando para ser legal com as pessoas esteja sendo não ser tão legal assim com você mesma? E o que é pior, será que em alguns momentos essas pessoas a quem você está ajudando estão se aproveitando de você? E você, será que vem permitindo que isso aconteça? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vai ser do Balacobaco. Roda a vinheta. Oi pessoal, aqui é a Flávia e você que segue comigo já sabe, neste canal aqui a gente encontra informação de super qualidade sobre psicologia, inteligência emocional e tudo sobre como transformar os nossos relacionamentos no mais saudável e felizes que eles podem ser. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, seja muito bem-vindo e faça isso agora. Aproveita e já aciona aquele tal daquele sininho para sempre que tiver novidade aqui pelo canal você ser avisada. E falar sobre esse tema é de alguma forma falar sobre mim mesma e sobre os bastidores de uma fase muito marcante da minha vida. E pra você que me segue aqui no canal faz tempo, você sabe que além de eu ter essa plaquinha aqui do YouTube, eu deveria ter uma plaquinha assim dos piores relacionamentos da história. Oi, com você não. E quando eu falo dos piores relacionamentos da história, não eram só relacionamentos amorosos, não, tá? Eram relacionamentos complicados também entre as minhas amizades, no campo familiar, nas minhas relações de trabalho, enfim. Era complicada a minha relação comigo mesma, né? E é engraçado, né? Porque eu falo bastante sobre isso, mas sabia que às vezes, assim, quando eu paro pra pensar, parece que ficou numa outra vida, sabe? É muito louco, assim, essa perspectiva que a gente ganha, né? Sobre as coisas. E uma das conquistas desse processo que mais fizeram sentido pra mim, que me ajudaram muito a romper com os padrões negativos que eu vim estabelecendo, foi me dar conta de que aquela pessoa super legal, amigona, prestativa, que fazia tudo por todo mundo, não era uma pessoa tão legal assim. Eu era aquilo que em inglês a gente chama de people pleaser, né? Que é uma pessoa viciada em agradar as outras pessoas. E isso trazia inúmeras questões que dificultavam a minha vida e que tornavam a minha vida realmente muito trabalhosa em qualquer assunto relacionado a relacionamentos. Mas depois que eu entendi que aquilo que motivava esse meu comportamento de tentar agradar as pessoas a qualquer custo não era o amor que eu sentia por elas, por mais que eu adorasse pensar que era, e sim o medo, as coisas começaram a ficar mais fáceis e eu comecei a ganhar um pouquinho mais de familiaridade com esses padrões para então poder rompê-los dali em diante. E gente, eu não vou nem tentar enganar vocês que esse seja um caminho fácil, tá? Porque não é, e eu observo isso em mim. Nesses anos todos que eu venho trabalhando nesse sentido na minha vida pessoal, eu percebo que, acima de qualquer outra coisa, essa é uma tendência, né? Então, assim, eu percebo inúmeras vezes na minha vida gatilhos que me convidam pra entrar nesse lugar. De não deixar ninguém chateado comigo, de tentar facilitar relacionamento se de repente duas pessoas ali estão meio que se engalfinhando. Eu ser aquela pessoa que tenta conter os ânimos, a turminha de deixa disso. E esses são medos mesmo, né? Quando a gente aceita sair dessa posição, são medos que precisam ser encarados, são medos que precisam ser admitidos, né? Enquanto medos que existem, medos que a gente sente. E talvez você que se identifica aqui com isso tudo que eu trouxe até agora, talvez também seja uma pessoa viciada em agradar todo mundo. Então, nesse vídeo aqui eu separei 8 sinais de pessoas que são viciadas em agradar os outros. Se liga com quantos deles você vai se identificar. E a primeira característica de uma pessoa que é viciada em agradar aos outros é que essa pessoa tem a tendência de se desculpar demais. Será que alguém já te falou, né, alguma vez isso? Nossa, mas você vive se desculpando. Ou então, até mesmo, você já percebeu que você acaba se desculpando por coisas que não são sua responsabilidade, ou coisas sobre as quais você não tinha nenhum controle? Gente, sem dúvida nenhuma, saber reconhecer quando você comete um erro e conseguir se desculpar por isso é um grande mérito. Mas é muito importante saber diferenciar humildade de autocomiseração. Porque se desculpar demais ou sentir culpa excessiva por coisas que muitas vezes nem dependem de você
é um sinal claro de que você pode ter confundido ser legal com tentar agradar a todo custo. Segunda característica, você tem dificuldade de dizer não. E olha só, da mesma forma que a gente aprendeu durante a nossa vida que reconhecer os nossos erros era legal, trazia harmonia para as nossas relações, a gente também aprendeu que nem sempre os nossos nãos eram bem-vindos para a manutenção do status quo ou da tranquilidade dentro de um relacionamento. Mas o que talvez você não tenha aprendido é a importância de construir barreiras saudáveis, de aprender a priorizar a sua saúde emocional e mental e saber estabelecer limites. Os limites, eles são bons não só pra gente, mas para as pessoas também. Se você vive dizendo sim para as pessoas, mesmo que isso signifique em alguns momentos dizer não para você mesma, só porque você tem medo de desagradar as pessoas ao estabelecer o seu limite, sinal de alerta. Você pode estar viciada em agradar as pessoas. Terceiro sinal, e esse talvez seja difícil de admitir, mas geralmente as pessoas que são viciadas em agradar os outros tendem também a concordar com tudo o que os outros dizem. Principalmente quando acontecem aquelas situações em que alguém te pergunta a sua opinião e você sabe que a sua opinião vai ser contrária à opinião ou de quem tá te fazendo a pergunta ou das pessoas que estão juntos participando na conversa. Se você hesita nessa hora e acaba falando só o que os outros querem ouvir, cuidado, você pode ter se viciado em agradar as pessoas. E é claro, né, gente, ninguém vai sair por aí vomitando as próprias verdades sem critério, à torto e à direito. Tem hora de falar e tem hora de calar. Mas se você vive dizendo sim para as pessoas e não para si mesma, principalmente quando a gente está falando de assuntos que têm muita importância para você, existe aí um ponto a ser trabalhado. E isso tem tudo a ver com o quarto sinal de que você é uma pessoa viciada em agradar os outros, que é o fato de você às vezes parecer ser feita de massinha, ou seja, parece que é você que tem que se adaptar, é você que tem que mudar e parece que é você que tem que se transformar para caber no espaço que você sente que já existe para você nos contextos e nas relações. Quem tem essa característica não precisa de mais explicações, né? Ser feito de massinha já sintetizou tudo. Mas, trazendo aqui um pouco mais, explanando um pouco mais esse contexto, parece que você esconde coisas que são importantes para você. Você não traz à tona aspectos que são muito importantes de serem cultivados dentro de um relacionamento e, ao contrário, se coloca muito mais na posição de quem está sendo avaliada para ver se serve para uma determinada relação do que aquela que avalia se o outro é bom o suficiente para você. Freud já dizia lá em 1800 e sei lá quando que civilização é repressão e que pra gente viver em sociedade a gente precisa sim reprimir algumas das nossas tendências individuais em nome do bem comum, mas é uma coisa muito diferente você deixar de expressar o seu próprio formato no mundo e acabar se perdendo de si mesma por medo de desagradar os outros. Quinto sinal de que você pode ser uma people pleaser ou uma pessoa viciada em agradar os outros. Você tem pavor de situações desconfortáveis. Sente um impulso quase irresistível para sair arredondando situações quando por acaso elas ficam com algum tipo de conflito ou de desentendimento. Toma para si a responsabilidade de colocar tudo em pratos limpos e todo mundo se dando bem com todo mundo. E talvez você viva aquela velha e conhecida noia de que as pessoas estão chateadas com você, ou talvez elas estejam estranhas com você. E você pode começar a se perguntar, caramba, será que eu fiz alguma coisa? Será que tem alguma coisa a ver comigo? E o que é pior, não só pessoas conhecidas, até estranhos. E até quando essas coisas não tem nada a ver com você. E um sinal bastante claro de que essa dinâmica faz parte de um contexto maior relacionado a ser viciado em agradar as pessoas, acontece quando você quase que escolhe, assim, né? Dá uma desculpa qualquer, dá uma justificativa qualquer, ao invés de se impor e de desafiar mesmo quando eventualmente você tá sendo desrespeitado. Sabe quando você começa a se desculpar? Nossa, desculpa, não foi a minha intenção. Quando você sente que na verdade você devia estar se protegendo, que você devia estar sendo mais pau na mesa mesmo, sabe? Defendendo, você falando, escuta, você não vai falar comigo desse jeito não. E aí quando você vê, você tá lá, nossa, desculpa, não foi a minha intenção, não foi bem isso que eu quis dizer. Isso acontece porque na verdade a pessoa que é viciada em agradar os outros não sabe viver com conflitos, não sabe lidar com conflitos, porque muitas vezes veio de uma
uma infância muito conflituosa. Então, aceitar lidar com os conflitos é aceitar estar em contato com uma parte da sua história e traumas e dores dessa época que essa pessoa, ela prefere assim, não. Gatilho de conflito, não. Vamos deixar tudo redondinho, nem que eu precise aí falar algumas coisas que não necessariamente estejam realmente alinhadas com aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou. Sexta característica, você assume a responsabilidade pelos sentimentos de outras pessoas. E, gente, de novo, empatia é uma coisa linda, conseguir se colocar no lugar do outro e imaginar o que você sentiria se você estivesse vivendo na pele do outro é uma qualidade admirável. Mas isso é completamente diferente do que você pegar pra si a responsabilidade de deixar todo mundo feliz e de resolver todas as pendengas relacionadas ao fato de eventualmente as pessoas não estarem satisfeitas ou felizes com a própria vida. Repita comigo. Não é nossa missão de vida resolver todas as pendengas emocionais e todos os problemas de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Se você comprar essa briga pra você, a única coisa que você vai conseguir vai ser se sentir frustrada, decepcionada e completamente exausta. Sétimo sinal de uma pessoa viciada em agradar as outras pessoas: você precisa de reconhecimento, você precisa de palavras de legitimização, palavras de apoio e de conforto a cada passo da sua jornada. E, gente, ter a nossa autoestima baseada naquilo que os outros são capazes de reconhecer da nossa própria jornada é algo muito permissivo e muito pernicioso, porque o reconhecimento é o valor mais perverso que existe, porque ele nunca depende da gente. E algumas vezes as pessoas elas não vão dar esse reconhecimento pelas nossas atitudes, não porque nós não mereçamos esse reconhecimento, mas porque elas não são capazes de se conectar verdadeiramente com aquilo que está acontecendo dentro da gente. Nessa vida de internet, por exemplo, ao longo dos últimos 12 anos, né, que eu tô por aqui compartilhando a minha jornada, eu já vivi momentos muito delicados em relação a isso, em que pessoas me amavam e me odiavam exatamente pelos mesmos motivos. Imagina só, se eu dedicasse o meu tempo, a minha energia, a minha vida a deixar todo mundo feliz comigo. Como é que ia ser? Nossa, gente, mas como eu tentei, né? Você lembra? Pai amado. E antes de finalizar esse vídeo e falar a última característica das pessoas viciadas em agradar outras pessoas, deixa eu te dar um toque. Olha só, se você tá se identificando com isso que eu tô dizendo, não deixa de conferir a descrição desse vídeo, porque vai ter um convite muito legal pra você que precisa começar a melhorar realmente a qualidade das suas relações, começar a se relacionar de um lugar de mais autenticidade, mais legitimidade e muito menos dependência emocional. Então confere as informações aqui embaixo que você não vai se arrepender. E por fim, a oitava e última característica das pessoas viciadas em agradar outras pessoas é que você tem dificuldade de dizer quando os outros te magoaram. E essa é a característica mais sofrida de todas. E isso acontece, obviamente, por medo, por receio que as outras pessoas fiquem chateadas com você, que as pessoas não te entendam, que as pessoas não te acolham. Porque imagina só, né, como que é você viver a vida no fio dessa navalha. De um lado, você vive uma preocupação constante de agradar a tudo e a todos. E por outro lado, você vive uma desconexão total dos seus sentimentos de estar desagradada ou desconfortável com alguém. E é claro que se você tem essa tendência de não falar e de repente você começa a comunicar às pessoas aquilo que você tá sentindo, aquilo que você ficou chateada, claro que as pessoas eventualmente podem realmente estranhar, porque elas não estão acostumadas com essa dinâmica no relacionamento com você. Mas você que tá aí assistindo esse vídeo, você sabe a quantidade de vezes em que você engole aquilo que você tá sentindo, em que você não exterioriza aquilo que você tá pensando, que você não traz à tona os seus desconfortos e os seus desarranjos com as pessoas, porque é impossível a gente viver a vida sem em algum momento entrar em algum tipo de conflito ou embate ou desarranjo com alguém. E vamos falar a verdade? Cara, quando você deixa de trazer a si mesma para suas relações, quando você deixa de comunicar uma pessoa que é muito importante para você, que você tá desconfortável com alguma coisa que tá acontecendo nesse relacionamento, você não tá sendo legal com ninguém. Você tá, na verdade, tirando de si mesma a oportunidade de transformar aquele relacionamento no melhor que ele pode ser e de atender às suas próprias expectativas, porque essa é uma chance que acontece quando você traz os seus sentimentos à tona e confronta as pessoas. Olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Quando você deixa de fazer isso, você tá tirando a chance das pessoas mudarem para melhorar o seu relacionamento com elas. Então, em última análise, o que você faz é tirar de si mesmo a possibilidade de estabelecer conexões profundas e relevantes com as outras pessoas. E aí? Com quantas dessas características você se identificou? Coloca aqui pra mim nos comentários. E de novo, não deixa de ler a descrição desse vídeo. Eu te agradeço a sua companhia até aqui e até a próxima.
Tchau!